Glória a Deus. Tem um texto, irmãos, que está em Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 13. Diz que a graça se manifestou salvadora para todas as pessoas. E aí no versículo 12 ele diz que ela, a graça, nos chama para viver uma vida livre, para nós renunciarmos à impiedade e às paixões mundanas. Eu gosto do versículo 13, porque ele diz: enquanto aguardamos o aparecimento na glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ei, nós estamos aqui porque um dia Ele veio e Ele mudou a nossa história para sempre. E nós vamos celebrar isso hoje, nessa tarde. Nós vamos celebrar isso daqui a pouco no segundo culto de novo. Mas nós estamos aqui com uma esperança. Ele voltará. Nós seremos arrebatados para viver uma eternidade com Ele. E aí a gente precisa andar nessa consciência. A graça que um dia me alcançou me chama para viver uma vida que renuncia à impiedade, que renuncia às paixões mundanas, mas que se conecta com uma esperança. O aparecimento na glória do nosso grande Deus e Salvador. E vamos iniciar uma eternidade com Ele, que de fato hoje já pode ser manifesta pela fé. Há um estilo de vida para nós vivermos, e é por isso que nós estamos aqui. Esse foi o tempo que o Senhor preparou para nós, e a gente precisa fazer isso com toda a sinceridade do nosso coração, com toda a nossa força. Amém, irmãos? Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa tarde maravilhosa. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós estamos aqui porque um dia nós nos encontramos com o Senhor, a nossa eternidade foi mudada, Pai. Nós estamos aqui para te cultuar porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós entregamos, Senhor, a Ti a honra devida. Nós Te entregamos a nossa vida. Nós nos apresentamos aqui diante do Senhor com toda a sinceridade do nosso coração. Nós queremos fazer isso, Pai. O Senhor é digno da nossa adoração. O Senhor é bom, o Senhor é um bom Pai. O Senhor tem cuidado de nós. E nós te amamos, Pai, não só por aquilo que o Senhor tem feito, mas por aquilo que o Senhor é. Muito obrigado, Pai, por essa tarde. Nós declaramos que será uma tarde transformadora em nossas vidas. Sairemos daqui diferentes, acrescentados pelo Senhor, enriquecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Vocês estão bem? Aproveita, dá um sorriso aí, fala com seu irmão. Diga a ele que bom que você veio. Graças a Deus. Glória a Deus pela palavra. Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Aqueles que eu não tive a oportunidade de falar mais cedo. O Senhor é bom. Vamos conhecer as pessoas que fizeram aniversário, estão fazendo hoje, ou fizeram durante a semana. Temos alguém? Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós só queremos mesmo um motivo para orar por vocês. Glória a Deus. Casal maravilhoso chegando aqui. Quantos anos de casados? 5 anos de casado. Glória a Deus. A Fábio. Tem mais alguém? Vamos orar por eles. Estenda sua mão. Vamos declarar aquilo que eles são dignos de receber em Cristo Jesus. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado por essas vidas tão preciosas que nós temos aqui. Obrigado por esse casal. Nós declaramos em nome de Jesus que essa será sempre uma data de alegria para eles, Pai. Nós declaramos que essa data será multiplicada e vivida várias outras vezes, vários outros anos. Celebraremos juntos em nome de Jesus. Obrigado pela vida de cada um deles, Pai. Que eles vivam uma estação frutífera e de crescimento, Pai, em nome de Jesus. Uma data e um momento, uma estação frutífera e de prosperidade em tudo aquilo que eles forem fazer, Pai. Aquilo que eles não viveram até agora, que eles vivam de maneira intensa e veloz, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para eles. Glória. E tem presente da nossa igreja. O Senhor é bom. Irmãos, nós temos muitas programações. Agora a gente vai começar aqui o Verbo News. Eu quero que você fique atento aí para você não perder nada. Amém?
6 de agosto, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Amanhã, segunda-feira, iniciaremos uma nova turma do discipulado. Você que congrega conosco e deseja se tornar oficialmente um membro da nossa igreja, já pode participar. Lembramos que para servir em um dos departamentos da nossa igreja, você precisa ter concluído o discipulado. Então, faça a sua inscrição gratuitamente no balcão de informações e faça parte dessa visão. Nesta terça é o retorno do Verbo em Casa. Vamos nos reunir na casa dos nossos irmãos para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Se você já participa de algum grupo, sabe como é bom quando estamos juntos. E se você ainda não participa, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Nessa quarta é o dia do visitante no Rema. Vamos iniciar a matéria Caráter de Deus com a professora Sameire Andréa e você está convidado para assistir a primeira aula dessa matéria. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É nessa quarta às 20 horas. O seu melhor compromisso no meio da semana é na nossa Quinta Viva. Venha com expectativas para receber uma palavra poderosa e desfrutar de uma noite de milagres. Aproveite e traga alguém com você. Um mergulho, uma nova vida. No dia 19 de agosto, realizaremos aqui na igreja o batismo nas águas. Se você ainda não foi batizado, passe no balcão de informações ao final do culto e faça a sua inscrição gratuitamente. Já no dia 20 de agosto, temos uma programação muito especial em nosso ministério. É o Dia Verbo da Vida de Missões. Nesse ano, vamos celebrar 40 anos de um legado missionário. Fica ligado no que vem por aí. Eu sei que nós temos pessoal em muitos lugares do mundo. Temos pessoas em Angola, África, temos pessoas em Portugal, temos pessoas em Chile, tem pessoas em Argentina, tem pessoas em França, temos em Japão, mas nós temos em muitos lugares do mundo e segundo o que Deus falou comigo, que nosso ministério vai no mundo inteiro. Então, você vai saber que Verbo da Vida vai em todo país do mundo e nós queremos ficar envolvidos. O nosso Verbo Shop está imperdível. Chegaram vários lançamentos e um deles é o livro Ladrões de Sonhos, do autor Rick Renner. Você sabe o que precisa fazer para transformar o seu sonho em realidade? Quando um sonho surge em seu coração, há uma sensação de empolgação e de expectativa. Mas depois de um tempo, algumas dúvidas desafiam você e parece que cada uma delas ameaça roubar o seu sonho e com ele o propósito que só você pode cumprir. Se você tem um sonho que está sendo atrasado, esse livro vai renovar a sua visão e te direcionar para a realização dele. Então, não perca mais tempo e adquira já o seu. Esquecemos aqui, ó, do desconto das camisas. É verdade, hoje, exclusivamente hoje, 20% de desconto nas camisas. E é muitas camisas aqui, ó. Teresina, local quente, porque é a terra do avivamento. Tá aqui a primeira camisa. Olha só, a nossa igreja, Verbo da Vida. E aqui, ó, o Rema, a camisa do Rema. E aqui, olha só, aqui é leve. Eita, mas que maravilha! Olha só, pessoal, Prospere, outra camisa. E aqui, Dia Verbo da Vida de Missões. Você não pode perder. Passe aqui e garanta já a sua. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais!
Deus, anotaram tudo? Amém, glória a Deus. Eu queria só reforçar algumas coisas aqui rapidinho. O nosso discipulado começa amanhã. Você que deseja se tornar oficialmente um membro da nossa igreja, é importante que você faça o discipulado. Amanhã você tem essa oportunidade, inicia amanhã às 19h30 aqui na nossa igreja. Às 19 horas, a produção me avisou aqui. Então, ao final do culto, você pode ir procurar lá no balcão de informações. E você também que deseja ser batizado esse mês, nós temos no dia 19 um batismo que vai acontecer aqui mesmo na nossa igreja. Então, você vai lá, faz a sua inscrição no discipulado e faz também a sua inscrição no batismo, completamente gratuitos. Amém? Glória a Deus. Eu queria informar também em relação à nossa conferência de prosperidade, que vai acontecer a partir da próxima sexta-feira. Vai ser sexta e sábado, lá na igreja do Monte Verde, Barra Alegre. E você pode também adquirir aqui o passaporte, que vai custar R$30. Então vai ser um tempo maravilhoso de crescimento, de aprendizado, e você precisa estar lá. Em nome de Jesus, nós teremos Samir e Andréia ministrando para nós. Vai ser um tempo maravilhoso e certamente seremos acrescentados por Deus, em nome de Jesus. Próxima sexta-feira é feriado, gente. Então já pega lá o seu ingresso, seu passaporte, e estaremos juntos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria também informar e convidar você a passar o final do culto. Vai lá no Verbo Shop. Nós temos lá novidades, livros, lançamentos, camisetas, como vocês viram aqui, com 20% de desconto, além dos combos de oração, fé, prosperidade, família. São livros que vão acrescentar à sua vida muitas coisas. Certamente você será enriquecido e firmado nessas verdades que você tem ouvido aqui. Amém? É interessante nós ouvirmos, mas é importante nós termos um tempo de meditação na palavra, e esses livros nos ajudam a entender muitos conteúdos, muitos assuntos. O irmão Reagan, por exemplo, tem vários livros dele nesses combos, são livros que vão te inspirar. Amém, gente? Então, ao final, passa lá no Verbo Shop e aproveita essa oportunidade. Esse incentivo de 20% de desconto é um incentivo na sua mudança de hábito. Talvez com isso você comece a ler e você vai ver como você vai ser transformado por causa da mudança de um hábito. Amém, gente? Glória a Deus. Quem são os nossos visitantes? As pessoas que estão hoje à tarde pela primeira vez. Faz um sinalzinho aí com a sua mão. Olha, temos uma mão estendida aqui, temos lá atrás também. Daqui eu te vi muito bem. Eu queria que você ficasse de pé só um minutinho, para que toda a igreja pudesse conhecer você também, por favor. E você que está aí próximo a eles, já sabe o que fazer. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Se você já congrega em algum outro lugar, leve para o seu pastor, para o seu líder, um abraço nosso. Mas se você não congrega, está procurando um bom lugar para congregar, faça dessa sua casa, será uma grande honra para nós recebê-los. Amém? Ao final do culto eu volto aqui, ou o ministro da tarde vai indicar para você uns irmãos, uma equipe que vai estar lá atrás. Eles vão estar acenando para você ao final. Nós temos uma sala que foi preparada exclusivamente para vocês, mas é algo bem rápido, 5 minutinhos. Lá vai ter algo para você comer, algo para você beber, um presentinho que nós queremos te dar. Nós não queremos que você saia sem passar por lá. Amém? Então, ao final, a gente vai sinalizar para você e vocês vão lá. E você que trouxe o convidado, certamente poderá ir com eles, para que eles não fiquem deslocados. Agora vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Estou achando vocês muito assim desanimados. O que foi que houve? Vocês estão muito calados. Vocês almoçaram? Então vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ah, glória a Deus. O Senhor é bom. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Coríntios capítulo 9. Um texto muito conhecido, mas sempre existem coisas para nos acrescentar. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz: lembrai-vos, aquele que semeia pouco, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, diga generosidade, da mesma forma colherá com fartura.
cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Sabe, irmãos, a Bíblia fala no versículo 6, o apóstolo Paulo está ensinando sobre esse momento da oferta. Ele está dizendo que nós precisamos fazer isso com toda generosidade. E ele fala sobre algo que foi proposto no nosso coração, e ele fala sobre o modo que nós precisamos fazer. Ele diz, olha, não faça por constrangimento, não com pesar, não faça por necessidade. E a gente precisa ter isso em nós. Quando nós levantarmos ou quando nós separarmos algo para entregar ao Senhor, seja os nossos dízimos, que é 10% de tudo aquilo que vem às suas mãos, ou seja, uma oferta de gratidão, de amor ao Senhor, a gente precisa fazer isso com entendimento. Eu não estou fazendo por falta, eu não estou fazendo porque a igreja possa ter alguma necessidade. É exatamente isso que ele está ensinando. Não faça por necessidade, nem sua e nem de quem vai receber, no caso a igreja. Não, faça com generosidade, faça com amor e com alegria. Essa é a maneira que agrada ao Senhor. Nós só vamos conseguir fazer isso com alegria quando nós não fazemos o errado. Porque fazer com pesar, fazer por necessidade ou por constrangimento não gera em nós alegria. Então a gente precisa pensar sobre isso. Eu não faço por necessidade nem por constrangimento, porque é algo que flui de mim. Amém? Essa é a natureza de Deus que está em nós, e nós fazemos isso com toda alegria, e é assim que nós vamos fazer essa tarde. Amém? Então separe aí os seus dízimos, as suas ofertas. Enquanto você separa, eu falo com aquele que está aí no YouTube. Apareceu para você o código QR Code, apareceu também o Pix da nossa igreja, que talvez você já conheça, já esteja até mesmo salvo aí no seu contato, no seu celular. Mas eu queria lembrar para você que esse é o momento do nosso culto. Se você está aí, está cultuando ao Senhor também, então não deixa para depois, faça agora e vamos fazer com toda a alegria. Amém, gente? Se você precisar também, nós temos aí os envelopes, eu tenho as maquinetas, as tesoureiras já estão posicionadas lá atrás para te ajudar com a maquineta de cartão de crédito ou de débito. Você não vai sair daqui sem essa oportunidade de adorar o Senhor com os seus bens. Amém? Então estenda assim a sua mão, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de te adorar com os nossos bens, Pai, com aquilo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos. Nós fazemos isso com toda alegria e nós consagramos a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas, em nome de Jesus. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom para todo sempre. Amém. Oh, para todo sempre. Amém. Declare que Ele é bom. Deus é bom, 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 Deus é bom. Aleluia! O Senhor é bom em todo tempo. Aleluia! Nós te entregamos tudo, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Você é digno de toda adoração, de todo louvor. Você é digno das nossas mãos levantadas. Você é digno, Senhor. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado, seja adorado através de mim.
entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba, receba, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo, entrego tudo. Tu és digno, Senhor. Te entrego, te entrego, te entrego. Me lanço, me lanço, me lanço. Receba tudo, receba tudo. Suba-te o bom perfume. Declare Jesus, Jesus. Receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Suba-te o bom perfume. Nessa tarde, nós te bendizemos. Você é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa adoração, recebe a nossa adoração com todo o nosso coração. Nós te louvamos, nós te bendizemos nessa tarde. Levante suas mãos, dê um pouco mais, dê um pouco mais a Ele, dê um pouco mais a Ele. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno do seu louvor. Ele é digno da sua honra. Ele é digno da sua gratidão. Essa é uma tarde de gratidão, Senhor. Somos gratos a você. Obrigado por tudo que você tem feito nas nossas vidas. Obrigado por cada milagre que você já operou nas nossas vidas. Obrigado por cada dom, cada habilidade, cada talento que você tem nos dado. Obrigado pela tua provisão. Obrigado pela tua graça. Ela é suficiente para nós. Te bendizemos nessa tarde, Senhor. Obrigado, obrigado, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão. Faz, opera e realiza segundo o teu querer. Estamos prontos para receber a tua palavra. Espírito Santo, você tem liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus, faz, fala, opera segundo o teu querer. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: essa tarde não é uma tarde qualquer. Essa tarde é uma tarde de milagres. É uma tarde de sobrenatural. Glória a Deus. Senta um pouco. Gente, obrigado. Graças a Deus. Você está animado? Aleluia. Que bênção. Domingo de ceia, juntos em família. Estamos aqui para celebrar o Senhor, os grandes feitos que Ele tem produzido, que Ele tem manifestado, realizado nas nossas vidas. Amém, irmãos? Eu queria que você abrisse comigo lá em João, capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 1. João, capítulo 9, a partir do verso 1. Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. O tema da mensagem de hoje é as respostas que não temos. E aqui, irmãos, é muito interessante porque Jesus e os seus discípulos, eles estavam caminhando e, de repente, eles viram um homem que era cego de nascença. E olha que interessante, os discípulos, eles param e eles têm ali um start, eles têm ali um atento, e aí eles fazem uma pergunta para Jesus. E eles fazem uma pergunta muito interessante, que talvez seja a pergunta que muitos de nós fazemos. E eles perguntam para Jesus: mestre, quem foi que pecou? Os pais dele ou ele, para que ele nascesse dessa forma? E é interessante, irmãos, porque naquele tempo já existia uma associação entre pecado e doenças. É muito parecido com o que acontece nos dias de hoje. Nós ainda temos essa associação. E é bem verdade que isso acontece. É bem verdade que muitas doenças que são acometidas na vida de alguém são consequências de um pecado. São consequências de uma escolha errada ou de um pecado que aquela pessoa cometeu. Mas é interessante a resposta que Jesus dá para os discípulos, mesmo reconhecendo que existe esse princípio, mesmo reconhecendo que muitas doenças são acometidas na vida de alguém como consequência de algum pecado que ela cometeu, Jesus responde de uma forma diferente. E olha que interessante, Jesus ele responde e diz para os seus discípulos: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia. Que coisa interessante. Enquanto os discípulos traziam um questionamento acerca de uma associação com o pecado, Jesus trazia uma resposta bem diferente. Jesus trazia para os discípulos uma resposta que manifestava a vontade de Deus para a humanidade. Percebe que Deus, ele não olha para as pessoas que estão doentes como pessoas que estão sendo acometidas de uma enfermidade por causa de uma consequência de pecado. Percebe que Jesus, quando ele está falando, trazendo essa resposta para os discípulos, ele não está trazendo uma resposta simples, ele está trazendo a vontade de Deus para a humanidade. Percebe que quando Jesus diz: olha, nem ele pecou e nem os seus pais, mas ele está assim para que se manifestem nele a vontade de Deus, o desejo de Deus. É interessante porque a Bíblia nos diz que a vontade de Deus, ou o desejo de Deus, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em João capítulo 3, verso 16, Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Isso nos mostra, irmãos, que nós não servimos a um Deus mau, a um Deus punidor, a um Deus vingativo, mas nós servimos a um Deus bom, a um Deus misericordioso, a um Deus de amor. E Deus, ele nos ama incondicionalmente. Essa é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus, essa é a ótica de Deus. Deus não está interessado no pecado que aquela pessoa cometeu. É por isso que Jesus diz: olha, nem ele pecou e nem os seus pais. É provável, irmãos, que aqueles pais tenham pecado. É provável que aquele homem tenha pecado. Mas quando Jesus diz: olha, nem ele pecou e nem os pais pecaram, ele não está dizendo que aqueles homens não pecaram. Você entende? Ele está dizendo que não importa o pecado que eles cometeram, mas a condição que eles estão é para que se manifeste a obra de Deus, a vontade de Deus sobre a vida deles. Era a parte que você dava um amém forte. É interessante porque, segundo alguns historiadores, os rabinos ensinavam naquela época que durante o sábado não se podia nem cuspir no chão. Porque quando você cospe no chão, você vai produzir saliva.
e era proibido que o homem pudesse produzir qualquer outra coisa. Ele não podia trabalhar e nem podia produzir nada. E quando o ato de se jogar a saliva no chão, de se cuspir no chão, e se o chão tivesse lodo ou tivesse barro, ele se transformaria em lodo. Então aquilo também representaria uma produção. E por isso os rabinos, os homens estudiosos daquela época, os religiosos daquela época, eles ensinavam que ninguém podia cuspir no chão. E se alguém tivesse que cuspisse numa pedra. Mas num chão de barro, não, porque o lodo seria produzido. E olha que interessante, era num sábado. E Jesus cuspiu no chão que tinha barro, e um lodo foi produzido. É bem verdade que Jesus, durante esse episódio, ele infringiu pelo menos 3 regras áureas daqueles rabinos, daquele povo daquela época. Jesus, ele cuspiu no chão, Jesus, ele fez o lodo, ou seja, ele trabalhou, era proibido trabalhar no sábado. Jesus curou aquele homem, e Jesus ainda mandou aquele homem ir até o tanque de Siloé. Ou seja, o homem também trabalhou para ele poder se limpar. Então veja, Jesus, ele quebrou alguns costumes. Jesus, ele quebrou algumas regras religiosas do seu tempo. E nós, hoje, no nosso tempo, nós precisamos ter cuidado para que nós não sejamos religiosos. Nós precisamos ter o cuidado para que, mesmo num ambiente de fé, mesmo numa igreja que prega a palavra da fé, a gente não se torne religiosos da fé. Precisamos guardar o nosso coração, precisamos ter o conhecimento da palavra necessário para que nós possamos correr a nossa carreira de um modo não religioso. Precisamos ter o cuidado, irmãos, para que, mesmo diante da palavra da fé, que é uma palavra tão libertadora, é uma palavra que nos encoraja, é uma palavra que nos impulsiona, é uma palavra que nos traz para a realidade de Deus. Mas nós precisamos entender que mesmo nessa circunstância, mesmo nesse ambiente favorável, nós temos que guardar o nosso coração, para que não sejamos religiosos da fé. E tem muita gente que tem negado os problemas, as circunstâncias. Mas é bastante interessante aquilo que o irmão Reagan nos ensina no livro Fundamentos da Fé, no livro A Fé Real, no livro Os Novos Limiares da Fé. A Bíblia nos diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que pela fé é a vontade de Deus que o homem viva. Paulo, certa vez, ele disse que o justo viverá da fé. E nós precisamos ter esse cuidado para entendermos a fé de uma maneira equilibrada, de uma maneira que é bíblica. E o irmão Reagan, ele nos ensina que a fé não nega os fatos. Tem muito crente da fé negando os fatos. Não, a doença existe, o problema existe, a dificuldade existe. Mas não quer dizer que ele vai permanecer nas nossas vidas. Você está aqui, querido? Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Eu criei, por isso falei. Jesus disse, olha, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Percebe que Jesus não disse, olha, se alguém olhar para esse monte, ele vai dizer que o monte não existe. Jesus não disse isso. Jesus não negou o fato de existir um monte. Mas ele disse que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, aquilo acontecerá. Então entenda, nós não negamos o fato de existir um problema. Nós não negamos o fato de uma doença estar ali no nosso corpo. A palavra da fé não significa você negar uma circunstância, negar uma dificuldade. Mas a palavra da fé é você falar com ela. É você crer no coração que aquela dificuldade, que aquela circunstância, que aquele problema, que aquela doença vai sair por aquilo que você falou e você está crendo na palavra. Então eu creio com o coração, eu falo com a boca e aquilo acontece. Não é mágica, irmãos, é fé. Aleluia. Então precisamos ter o cuidado para não nos tornarmos religiosos na palavra da fé. Negando os fatos, negando os problemas, negando as adversidades. Você não precisa dizer que você não está doente, mas você pode dizer que você já é curado. Aleluia.
O fato de você receber um diagnóstico médico não quer dizer que você não seja curado. O fato de um médico dizer que você está com a doença não quer dizer que você não seja curado. Você já é curado, mas você não pode negar o fato. Você está aqui, querido? E muitos têm a sua fé abalada por não terem a resposta do porquê determinada circunstância o acometeu. Tem muita gente que fica se perguntando, por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por essa dificuldade? E as dificuldades, irmãos, elas existem nas nossas vidas. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ei, no mundo você vai ter aflição. Ei, no mundo você vai ter aflição. Isso não é uma praga pastoral, eu não estou desejando isso para você, mas Jesus nos ensinou isso. No mundo, nós vamos ter problemas, nós vamos ter circunstâncias, nós vamos ter dificuldades que vão aparecer nas nossas vidas. Mas Jesus diz algo maravilhoso. Ele disse, mas tenham bom ânimo, permaneçam animados, não percam a sua alegria, não percam a sua fé, fiquem fervorosos de espírito, continua servindo ao Senhor, continua amando ao Senhor, continua vindo para a igreja, continua firmado na palavra, porque eu venci o mundo. Aleluia. Ei, Jesus venceu o mundo. Nós não precisamos vencer o mundo, irmãos. A Bíblia fala que em todas as coisas nós fomos feitos mais do que vencedores. Ei, Jesus venceu, mas Ele conquistou para que nós nos tornássemos mais do que vencedores. Alguém lutou a batalha e se tornou vencedor, Jesus. Na cruz do Calvário, Ele se tornou o campeão de Deus, Ele se tornou o vencedor, mas Ele dedicou a sua vitória para nós. Então nós não precisamos lutar, porque Ele fez de nós mais do que vencedores. Aleluia. E muitos têm tido sua fé abalada. Eu não sei por que isso está acontecendo na minha vida, e fica desanimado, fica se questionando. Por que isso está acontecendo? Por que esse problema chegou? Por que essa enfermidade chegou? Eu sou da fé, eu fiz o rema, eu estou dizimando, eu estou servindo a Deus, e estou passando por essa dificuldade. Eu acredito que ninguém aqui teve esse questionamento, só eu. Ninguém nunca se perguntou, por que está passando por aquele problema, por aquela tempestade, por aquela circunstância, por aquele monte que se levanta. Mas Efésios capítulo 5, verso 17... Paulo diz algo interessante, ele diz assim, por esta razão, não vos torneis insensatos. Sabe o que significa insensatos? Estúpido, sem inteligência, precipitado, tolo, sem sentido, sem razão. Não se tornem tolos, estúpidos, sem sentido, sem razão, insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Uau! Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Às vezes nós estamos gastando muito tempo em saber o porquê nós estamos passando por aquela circunstância. E nós deixamos de gastar tempo em nos apegarmos com mais confiança nas verdades que nós já temos dentro de nós. Às vezes nós estamos perdendo tanto tempo concentrados nos problemas, irmãos, que nós esquecemos do Deus que é a solução para todos os problemas. É isso que Paulo está falando, olha, não se tornem insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. O problema não é a vontade de Deus, a circunstância que você está passando não é a vontade de Deus. A dívida, o problema com seus filhos, o problema com a sua família, com o seu casamento, o problema no trabalho ou a falta do trabalho, o problema ministerial. Eu não sei, irmão, o que você está passando, eu sei que cada um de nós temos os nossos boletos para pagar. Eu sei que cada um de nós temos os nossos desafios, temos as nossas dificuldades, temos os nossos problemas. Você está aqui? Aleluia. Mas o fato é que nós não devemos olhar para os problemas, mas devemos olhar para quem soluciona o problema. E não é a vontade de Deus, é isso que Paulo está dizendo, olha, não se tornem insensatos diante das dificuldades, dos problemas que vocês estão enfrentando. Mas ele diz, procurem compreender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém, irmãos?
Jesus, em outras palavras, ele não se concentrou em saber a causa do problema. Os discípulos perguntaram por quê. Os discípulos perguntaram, olha, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais dele que pecou? Mas Jesus, ele não olha para o problema. Ele não olha para a causa. Ele não olha para o porquê. Você está aqui, querido? Aleluia. Mas ele olha para a vontade de Deus. Ao invés de olharmos para o problema, ao invés de querermos a resposta, de saber o porquê nós estamos passando por aquilo, nós precisamos olhar para a vontade de Deus. A Bíblia diz, em Colossenses capítulo 1, verso 15, que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. E muita gente diz, não, mas Deus matou, Deus fez isso, Deus fez aquilo no Antigo Testamento, Deus trouxe juízo sobre a terra, Deus trouxe o dilúvio, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Você quer saber quem é Deus, você quer conhecer o caráter de Deus, olhe para Jesus. A Bíblia diz em Atos 10, 38, que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual foi por todos os lugares, curando a todos os oprimidos do diabo. Essa é a vontade de Deus para a humanidade. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, irmão. Curando a todos os oprimidos do diabo. Ele é a imagem do Deus invisível. Você quer conhecer quem é Deus? Tiago 1,13. Você quer conhecer qual é a vontade de Deus para você? Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aí ele continua dizendo, não vos enganeis, meus amados irmãos. Quando ele diz isso, irmão, é porque tinha muita gente enganada acerca da vontade de Deus. Não vos enganeis. Ei, meu irmão, não se engane. Não se engane. Existem muitas vozes por aí, existem muitos pregadores de YouTube por aí, falando sobre uma pseudo-vontade de Deus, falando sobre uma pseudo-realidade divina para o homem. Mas Tiago está falando, olha, não se enganem, para de ficar ouvindo pregadores do YouTube, fica com a palavra. Está dizendo, não se enganem, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, não há variação. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se toda a Bíblia fosse rasgada e só sobrasse esse texto, era suficiente para nós entendermos a vontade de Deus para a humanidade. Toda boa dádiva, diga toda boa dádiva. Problema é boa dádiva. Circunstância é boa dádiva. Câncer é boa dádiva. Gripe, Covid, dificuldade, dívida, filhos com drogas. Você está aqui? Se não é boa dádiva, então não vem de Deus, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo o dom perfeito, significa, irmão, que você não pode ter esse pensamento, eu estou passando por esse problema porque é a vontade de Deus. É assim mesmo, Deus que está aqui, Deus está no controle. Aleluia. O fato de nós passarmos por alguns problemas e algumas circunstâncias da nossa vida, não quer dizer que é a vontade de Deus para nós. Pelo contrário, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. É por isso que ele diz, olha, ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Tem muita gente dizendo, não, essa tentação aqui é Deus me provando. Eu estou no deserto sendo provado, aleluia. É Jeová me espremendo na moinha, Jeová está trazendo um teste para mim. Mas Tiago está dizendo, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Está dizendo que Deus não tem parte com o mal, Deus não usa as ferramentas do diabo. Quem tentou Jesus não foi Deus, quem tentou Jesus foi o diabo. Deus não usa as ferramentas de Satanás, Deus não usa as armas de Satanás, Deus não tenta os seus filhos.
Deus tem o melhor para mim e para você. E a Bíblia não para por aí, ele diz, olha, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Significa que se ele tentasse alguém, ele também seria tentado. Mas ele não pode ser tentado pelo mal, ele não tem parte com o mal. Deus é bom e ponto final, irmão. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente que fica abalado com a sua fé, porque fica tentando descobrir o motivo de um ente querido ter falecido. Por que meu parente morreu? Por que minha esposa morreu? Por que meu irmão morreu? Por que minha mãe morreu? Morreu tão jovem, ou morreu tão velho, ou morreu antes do tempo? E existem respostas, irmãos, que nós não temos. Não quer dizer que as respostas não existam. Quer dizer que nós não temos as respostas. Ou pela nossa maturidade, ou porque não sabemos o que aconteceu entre aquela pessoa e Deus. Existem situações que pessoas morrem, e é entre ela e Deus, a gente não sabe. Você está aqui? Quem pecou? Ela pecou para morrer antes do tempo? O que ela estava fazendo porque ela morreu tão cedo? Estamos como os discípulos. Mas veja a resposta de Jesus. Nem ele pecou, nem os pais. Você está aqui? Quem é você para julgar o servo alheio? O irmão fulano morreu tão cedo. O que ele estava fazendo? Cuidado com os seus julgamentos. Romanos, capítulo 14, verso 4, Paulo diz, quem és tu que julga o servo alheio? Mas o ministro fulano de tal do Verbo da Vida morreu. E aí, irmão, é impressionante, quando algum ministro do Verbo da Vida morre, as pessoas, a primeira coisa que as pessoas vão atrás, quantos anos ele tinha? Como se importasse? 63. Eita, morreu antes do tempo. 55. Nossa, 55. O que será que ele estava fazendo? Ele era firme. Diga misericórdia. Quem és tu para julgar o servo alheio? Essa é a religiosidade da palavra da fé. Porque achamos que, porque somos da fé, cremos com o coração, falamos com a boca, fazemos confissão acerca da palavra, que as pessoas vão viver até 150 anos, vão ter Matusaléns aqui vivendo. Não, irmãos. Nosso corpo ainda não foi revestido da incorruptibilidade. Isso vai acontecer quando formos arrebatados. Mas até lá, o nosso corpo é corruptível. Então, começa a se criar situações, começa a se pensar. A Bíblia fala, irmãos, que tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso deve ocupar o nosso pensamento. Você precisa blindar a sua mente e ter cuidado para você não ser um julgador, um juiz. Quando alguém morre, a gente não deve levantar questionamentos ou perguntas. E tem pessoas insensatas, para não dizer uma palavra mais adequada, que saem por aí falando na internet, né? E dizendo, o fulano de tal, pregador da palavra da fé, morreu antes do tempo. Aí, a palavra da fé não funciona. Eles não são da fé, eles não são da cura, morreu doente. Irmão, o profeta Eliseu, talvez tenha sido o maior profeta em termos de milagre que já andou por essa terra. Elias fez 7 milagres grandiosos, mas Eliseu fez 14, o dobro. E Eliseu morreu doente, você sabia disso? A Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 13, que Eliseu, quando estava com a doença que o mataria, se reuniu com o rei antes de morrer. O que dizer de todos os apóstolos, com exceção de João,
que morreram assassinados. Qual a pior morte para você? Doente ou assassinado? Morte morrida ou morte matada? Eu acho a morrida menos cruel, não é verdade? Ou você gostaria de morrer decapitado? Está repreendido em nome de Jesus, pastor, vira essa boca para lá. Ou você gostaria de morrer crucificado? Crucificado em X, como André, crucificado de cabeça para baixo, como Pedro, com flechadas nas costas, como Tomé, esfolado, como Natanael, arrastado por uma carruagem, como João Marcos, jogado do pináculo do templo, como Tiago, decapitado, como Paulo. Qual o tipo de morte que você gostaria de ter? Hein? E deixa eu dizer um fato para vocês. A maioria deles morreu antes dos 50. E ninguém questiona. Nossa, André morreu novo, né? Será que ele estava pecando? Para morrer desse jeito, uma morte tão trágica? Rapaz, tinha coisa aí por trás. Paulo foi decapitado. Rapaz, será que Paulo estava tendo algum caso com alguma mulher? Eu nunca vi esse questionamento. Mas quando um ministro do Verbo da Vida falece, quando um irmão do Verbo da Vida falece, quem és tu para julgar o servo alheio? E é muito bom falar sobre isso no culto de ceia, porque ceia a gente fala para a família. E nós somos uma família. E sabe de uma coisa, quando alguém levantar um questionamento como esse, a gente deve agir como família. Ei, que bobagem é essa que você está falando? Isso só mostra a sua meninice. Jack Cole, irmãos, foi um dos maiores evangelistas que os Estados Unidos já teve. Ele foi contemporâneo do irmão Reagan. Morreu com 32 anos. Catherine Kuhlman morreu com 68 anos. As maiores mulheres que nós já vimos passar por essa terra, uma mulher de Deus extraordinária. João Calvino morreu com 55 anos, por sepse. John Wycliffe, um dos maiores reformadores que nós tivemos, morreu com 56 anos, com um derrame no cérebro. Martinho Lutero morreu aos 62 anos, vítima de um infarto. Savonarola morreu enforcado, com menos de 50 anos. E tantos outros homens de Deus relevantes morreram, irmãos, e muitos jovens. E ninguém questiona isso. Ninguém questiona do porquê que ele morreu. Mas para quem é da fé, nós hoje, quando alguém morre, pronto, se levanta um questionamento. Nós tivemos há pouco tempo atrás uma esposa de um pastor do Verbo da Vida, vítima de um assalto, levou um tiro, o bandido atirou nela. E aí, é ela que pecou? Quem pecou, ela ou o marido? Ela ou os filhos? Ela ou os pais? Tem respostas que nós não temos, irmãos, e precisamos ter cuidado com isso. Teve uma família do Verbo da Vida, os pais eram ministros, e eles foram tomar banho numa cachoeira em Minas Gerais, há anos atrás, e veio uma tromba d'água e os matou. Quem pecou? Eles. Você está aqui, querido? Eu não gostaria de que, se eu partisse para o Senhor, alguém levantasse questionamentos sobre o meu caráter, sobre a minha integridade. Existem muitos fatores que podem levar alguém à morte. Sabe, há uns anos atrás, Miles Monroe morreu no mesmo ano que Ed Dufresne. Ambos morreram de acidente aéreo. Miles Monroe, irmãos, eu estive numa conferência com Miles Monroe. É um homem, assim, meu Deus do céu.
Aquele homem exalava Jesus. Um homem com tamanha sabedoria, tamanho conhecimento. Ed do Fresno, irmãos, um dos discípulos pessoais do irmão Reagan. Um homem com uma unção poderosa. Morreram de acidente aéreo. E aí? E a gente vai levantar questionamentos sobre o caráter deles? Quantos anos eles tinham, pastor? Interessa quantos anos eles tinham? O apóstolo Bud morreu com 68 anos. Aí, o apóstolo Bud morreu com 68 anos. Interessa com quantos anos o apóstolo Bud morreu? Será que não é interessante aquilo que ele fez em vida? Nós lembramos do apóstolo Paulo aí. O apóstolo Paulo morreu decapitado. Muitos aqui nem sabiam que ele tinha morrido decapitado. Porque não interessa. O que interessa é o que ele fez em vida, o legado que ele deixou. Ah, mas morreu doente. E o caráter dele? E a integridade dele? E a palavra que ele ensinou? A forma como ele viveu? Tem coisas, irmãos, que é entre a pessoa e Deus. Só eles dois vão saber o porquê, o motivo. Não interessa para nós. A conversa é entre A e B. C fica de fora. A conversa está na sala, não está na cozinha. Não se meta onde você não foi chamado. Salmo 116:15 diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Não quer dizer que é a vontade de Deus que aquela pessoa morreu. Tem gente que para se consolar diz assim: olha, pastor, Jesus levou. Não, irmão, Jesus não leva ninguém. Deus não leva ninguém. Deus dá a vida. Deus não tira ela. Quem tira a vida é o diabo ou o simples fato da carne que nós estamos ser corruptível por causa do pecado que se instalou na humanidade. Algumas vezes pode ser consequência de pecado? Claro que pode, mas não significa que sejam todas as vezes. Jesus não disse, olha, pode ser, é verdade, eu não tinha pensado não, pode ser o pai dele que pecou mesmo, maldição hereditária. Aí, acho que foi os pais mesmo que pecaram, aí o bichinho nasceu de nascença, porque ele não teve culpa, não deu tempo dele pecar, para ele, que ele pudesse perder a visão. Foram os pais que pecaram. Jesus não disse isso. Jesus disse, olha, nem os pais e nem ele. Ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Para que se manifeste a bondade, a vontade de Deus. Então, irmãos, para de ficar julgando as pessoas. Deus não leva ninguém, mas a Bíblia está dizendo, no Salmo 116:15, que ele se alegra, ele tem prazer. O que significa isso? Quando um filho dele vai se encontrar com ele, ele recebe. Não quer dizer que ele leva, não quer dizer que ele tirou a vida daquela pessoa. 1 Tessalonicenses 4, verso 13, diz, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Tem muita gente ignorante com relação à morte. Alô? Paulo está dizendo, olha, não seja ignorante. Abre comigo lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Você está aprendendo alguma coisa hoje? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que partiram no Senhor, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Se um crente morre, ele foi promovido, meu irmão. Ele está com o Senhor, num lugar que é incomparavelmente melhor. Não tem comparação. Aí Paulo está dizendo, olha, não fica triste como as pessoas que não têm essa esperança, como as pessoas que não têm a palavra, como as pessoas que não nasceram de novo. Se ele nasceu de novo, ele está com o Senhor, ele está bem. Isso nos traz uma lição também quando alguém morre, que nós precisamos ter esse senso de eternidade e pregar a palavra para os nossos entes queridos, porque em algum momento eles vão morrer. Sabe, irmãos, quando eu tenho a oportunidade de estar com os meus familiares, não moro nenhum aqui, infelizmente, mas quando eu tenho que viajar para vê-los, visitá-los, eu faço questão de pregar a palavra para todos eles, porque talvez eu não tenha mais uma oportunidade. Então eu prego para eles como se fosse a última vez que eu fosse vê-los. Se eles vão querer ou não, aí é com eles. Mas eu não quero que algum deles faleça e eu fique com aquela sensação, meu Deus, eu nunca preguei a palavra para ele. Eu não quero que ao chegar no tribunal de Cristo,
E a Bíblia diz, importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo. Todos nós vamos prestar contas. Eu não quero que chegue o anjo lá na fila, enquanto eu estiver na fila, o anjo com um tablet, e ele disser assim, olha, você não pregou, Fábio, para os seus familiares, você pregou para um monte de gente, mas não pregou para os seus familiares. Teve uns 5 aqui que morreram sem receber Jesus, não tiveram salvação, e é culpa sua. Eu não quero. Eu vou prestar contas. Eu quero que o anjo diga, servo bom e fiel, ó, todos os seus parentes você pregou. Alô? Todos os seus vizinhos você pregou para eles. Alguns não receberam, aí não é culpa sua. Mas você fez sua parte. E essa parte que eu estou falando merecia um amém. Acho que não estão concordando comigo. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, quando alguém morrer, tenha respeito, tenha cuidado, porque com o mesmo critério que a gente julga, a gente vai ser julgado. Alguém pode morrer esse ano, e você julgar e levantar questionamentos. Cadê essa palavra da fé? Morreu doente, está aí. Mas cuidado, que você que levantou esse pensamento, pode morrer ainda aquele ano. Davi, certa vez, ele diz, ai de mim, se tocar no ungido do Senhor. Está faltando temor na igreja, irmãos. Tem muita gente falando o que quer, falando o que pensa. Alguns cultos atrás, eu alertei a igreja, como pastor dessa igreja, eu precisei me posicionar, porque tinha um filho de Satanás que estava no nosso meio, e ele discorda da palavra da fé, discorda do irmão Reagan, e ficava abordando as pessoas lá na porta. E eu falei aqui em púlpito, e eu disse, olha, se continuar, eu vou falar o nome e vou expulsar da igreja, não vai ser bem-vindo, vai ser excomungado. E eu tenho autoridade pastoral para fazer isso, e eu tenho autoridade legal para fazer isso. A igreja não é um lugar público. A igreja é um lugar fechado, restrito. Nós temos, irmãos, um estatuto que nos protege e nos garante. E esse filho de Satanás ficava levantando questionamentos. Por que pastor Bud morreu doente? Por que não sei quem morreu doente? Morreu com 55 anos, morreu com 62, morreu com... O irmão, eu disse, rapaz, eu não disse isso para ele, porque infelizmente, pessoas covardes, elas têm medo da autoridade. Então trabalham nos bastidores, como um lobo. Mas eu queria ter a oportunidade para conversar com esse cidadão. E dizer para ele, cuidado, porque quem está correndo risco de vida é você. Porque Davi disse, ai de mim se tocar no ungido do Senhor. Então os questionamentos vão ser levantados para ele quando ele morrer. E aí muitos vão dizer, morreu por causa do pecado que cometeu. O irmão Reagan, certa vez, ele predisse a morte de um grande ministro que tinha nos Estados Unidos. O maior profeta do século XX que se tem conhecimento. Um homem muito usado por Deus. Mas no final da vida, ele se assoberbou, ele começou a pregar doutrinas estranhas, doutrinas de demônios. E o irmão Reagan predisse, no Natal, no dia 24, no Natal de um ano. E o irmão Reagan deu uma profecia, uma palavra para esse irmão. E falou algumas coisas sobre ele precisar se ajustar em algumas áreas. E aquele homem não deu ouvidos, irmãos. Sabe o que aconteceu? Exatamente um ano depois. E o irmão Reagan disse, olha, se você não se consertar, Deus está falando que daqui a um ano você vai morrer. Exatamente um ano depois, aquele homem morreu. Tem muita gente brincando de igreja. Tem muita gente brincando com o evangelho. Sabe, Deus, ele tem um tempo de misericórdia. E a gente não pode abusar. É por isso que a Bíblia diz, considerai a bondade de Deus, mas também a severidade de Deus. E entenda, irmãos, quando eu falo isso, eu não estou falando que Deus é quem vai matar. Não é isso. Mas você, quando comete esse tipo de pecado, você sai debaixo da proteção de Deus.
Tá quieto aqui hoje, rapaz. E o fato de algum ministro morrer, e se você julgar antes do tempo ou depois do tempo, porque esse julgamento quem faz somos nós. Quem somos nós para dizer que morreu antes do tempo? Você está aqui, querido? Conta na biografia de Kathryn Kuhlman que ela morreu no hospital. E aí Oral Roberts foi para lá com sua esposa. Quando ele soube, ele foi imediatamente para lá. A Kathryn Kuhlman estava morta há algumas horas. Morta. Ela foi diagnosticada morta. E Oral Roberts impôs as mãos sobre ela e declarou cura sobre ela, declarou milagre, e ela ressuscitou. E ela ressuscitou nos braços de Oral Roberts feliz, chorando, alegre com aquele milagre. E ela disse: por que você fez isso? Eu quero voltar para o Pai. Eu não quero estar aqui. E sabe o que aconteceu? Na mesma hora ela expirou. Às vezes a gente julga, irmãos, que a pessoa foi antes do tempo, mas ela está num lugar que é incomparavelmente melhor. Um local onde não tem sede, fome, necessidades, problemas, escassez, onde não tem conta para pagar, onde só há alegria, onde só há paz, não há tentação, não há diabo, não há gente falando mal de você, não há perseguição, não há irmão de igreja. O fato de alguém morrer não invalida a palavra. Morreu como? Doente, assassinado, não interessa. A palavra continua sendo real. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo bom. A palavra continua funcionando. Aleluia. Por que eu vou ficar com a minha fé abalada? Porque o irmão fulano de tal morreu? Porque o pastor ciclano morreu? Porque a esposa do pastor ciclano morreu? Porque o irmão fulano faleceu? Não, irmão. Eu continuo crendo na palavra. Eu continuo crendo em cura. Eu continuo crendo em saúde divina. Eu continuo crendo na proteção do Senhor. Ah, mas está muito perigoso, o irmão fulano morreu de assalto. E eu não quero saber. Eu continuo crendo na palavra de Deus, que ela funciona. Que se o Senhor não vigiar, em vão vigia o sentinela. Eu e os meus somos protegidos pelo Senhor. Praga nenhuma chegará à minha casa. Doença alguma, irmãos, vai assolar o meu corpo. Eu sou curado, sarado, desfruto de saúde divina. Eu continuo crendo na palavra, eu continuo confessando a palavra. Ela funciona. Alguém morreu, eu não quero saber o porquê. É entre ela e Deus. E se ela tiver cometido algum pecado, irmãos, é entre ela e Deus. Eu não quero saber. Eu vou chorar, eu vou lamentar, eu vou cuidar, consolar aqueles que ficaram. Você está aqui. Mas eu não vou levantar questionamentos e não vou ficar buscando respostas. Aleluia. Pastor, por que eu estou passando por essa doença? Eu não sei, irmão. Eu não sei. Quem tem que saber é você. E se você não sabe, continua servindo a Deus, continua amando ao Senhor, continua confessando a palavra. Não gasta tempo, energia, pensando no porquê. Gasta tempo e energia crendo na palavra. Aleluia. O apóstolo Bud, nos seus últimos dias, irmãos, ele estava lá no hospital. E sabe o que ele fazia? Pregando fé, pregando cura. Fazendo tratamento lá e pregando cura, irmãos, para os irmãos, para as pessoas que estavam lá. Gente nem era crente, pregava para a enfermeira, pregava para as pessoas que estavam ali na sala com ele, tomando medicação. Aleluia. Isso é um exemplo de fé. Aleluia. Ao invés de procurarmos respostas para situações em nossas vidas, ou na vida de outras pessoas, nós é quem precisamos dar as respostas para Deus. Olha que coisa interessante. No verso 4 de João capítulo 9, Jesus diz algo interessante para os discípulos. Eu já estou terminando, eu vou provavelmente terminar com isso. Ele diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou.
Uau! Os discípulos estavam perguntando, quem pecou? Os pais ou ele, para que ele ficasse dessa forma? Jesus diz, olha, nem ele nem os pais, isso não importa. O que importa é que sobre ele vai se manifestar a vontade de Deus. E aí o que Jesus continua falando? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ele falando aqui de quando ele iria morrer e ressuscitar, nesse intervalo. E aí ele diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e tendo feito lodo, com a saliva aplicou nos olhos do cego. Ao invés de querermos saber o porquê, ao invés de querermos as respostas, nós precisamos dar a resposta. Nós precisamos ser a resposta para o mundo. Foi exatamente o que Jesus disse, olha, ao invés da gente ficar querendo saber a resposta do porquê esse problema, essa doença, essa dificuldade chegou, nós precisamos ser a resposta. Então, ao invés de se perguntar, de se questionar, seja a resposta. Jesus disse, olha, nós precisamos fazer as obras daquele que me enviou. Continua servindo a Deus, continua amando ao Senhor, continua impondo as mãos sobre os enfermos, continua declarando a palavra, ensinando a palavra para aqueles que não sabem. É isso que Jesus está falando. Para de querer saber o porquê, tem respostas que a gente não tem. Ou por causa do nosso nível de fé, ou por causa do nosso nível de maturidade, aquela resposta nós não temos. E por causa disso nós vamos ficar paralisados. Ah, eu vou deixar de ir para a igreja. Ah, não vou mais para o meu VC. Ah, não vou mais servir no departamento tal. Por quê? Porque eu estou passando por um probleminha. Ah, pastor, o senhor está desfazendo do meu problema. Não, irmão. É porque se você for olhar para o problema de alguém, você vai ver que alguém tem um problema muito maior que o seu, e o seu é bem pequeno perto do dele. 2 améns, muito obrigado. Às vezes nós estamos tão concentrados naquilo que nós estamos vivendo, nos nossos problemas, e é muito bom que a gente faça a obra de Deus. Vai visitar alguém que está afastado, alguém que não está vindo mais para a igreja, alguém que está com algum problema, vai visitar alguém no hospital. Que tal você fazer isso? É isso que Jesus está falando, olha, é necessário que a gente faça a obra de Deus, a obra daquele que me enviou. Cuidando de pessoas, impondo as mãos sobre pessoas, ensinando pessoas, pregando a palavra para pessoas, instruindo pessoas, servindo na igreja. Porque quando a gente faz isso, a gente deixa de se concentrar no problema. Aleluia. E a gente começa a ver que o mundo não gira ao nosso redor. A gente começa a ver que tem outras pessoas passando por coisas piores e que a gente pode ser a resposta para eles. Ao invés de procurar a resposta, seja a resposta. E eu vou encerrar. Provérbios capítulo 16, verso 1, diz assim, o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta, diga a resposta, diga a resposta, diga a resposta, certa dos lábios vem do Senhor. Às vezes nós estamos procurando as respostas nos lugares errados. Com um coach, com um psicólogo, com um psiquiatra, com o irmão do YouTube, pastor do YouTube. Pastor do YouTube, ele não ora por você não, viu? Pastor do YouTube não fica intercedendo pela sua vida, não visita você, não manda mensagem para você, não liga para você, não te dá mensagem de parabéns, seu aniversário. Mas o Pix ele pede para você. E muitos dão o Pix, né, pro pastor do YouTube e não dão para o pastor de verdade. Muitos seguem aquilo que o pastor do YouTube fala, mas não seguem o que o pastor de verdade fala. Estão procurando a resposta certa no lugar errado. A Bíblia diz que a resposta certa vem do Senhor. E eu não estou aqui para julgar os pastores do YouTube, não. Deve ter um monte lá, homem de Deus, crente, bênção. Mas não são pastores. Pastor é quem cuida das ovelhas. E a verdadeira ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Aleluia. Glória a Deus. A resposta certa
vem do Senhor. O homem pode fazer muitos planos, você pode ter muitas ideias, muitos conceitos, você pode ter muitos pensamentos, mas a Bíblia está dizendo, a resposta certa vem do Senhor. É do Senhor que vem a resposta. Então, que tal você procurar a resposta no Senhor? Por que eu estou passando por esse problema? Por que essa enfermidade chegou? Por que essa dificuldade? Pergunta para Ele. E você vai ter a resposta que você precisa, porque a resposta certa vem do Senhor. Mas precisamos ter sempre essa ótica. Deus é bom em todo tempo. Ele não muda. A sua palavra é a verdade. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra, não há mudança nem sombra de variação. E eu declaro sobre a sua vida uma nova estação, uma estação de consciência plena de quem você é no Senhor, uma consciência sendo tão clara, vinda sobre a sua vida, de quem o Senhor é para você. E eu declaro as respostas certas, vindo do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fica de pé. O nosso departamento de música. Vamos louvar um pouco ao Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor um pouco. Levanta suas mãos. Glória a Deus. Vamos louvor mais rápido. Aleluia. Aleluia. Levanta suas mãos. Adore a Ele. Diga para Ele o quanto você o ama. Aleluia. O quanto Ele é importante para você. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. Aleluia. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Aleluia. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Da ceia agora, mas antes eu queria fazer um convite muito especial. A ceia é um momento para a família de Deus. Só pode participar da ceia do Senhor quem nasceu de novo. E se você está aqui e você ainda não nasceu de novo, ou você talvez nem saiba o que é o novo nascimento, você não pode participar da ceia. Mas eu quero dar essa oportunidade para você. Jesus disse certa vez, ensinando a uma pessoa religiosa, Ele disse, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito.
E talvez você esteja aqui e você só nasceu da carne, você só nasceu do ventre da sua mãe. Mas hoje você está tendo a oportunidade de nascer do Espírito, de nascer de novo, de ter uma experiência espiritual, uma experiência que vai mudar a sua vida e vai mudar a sua eternidade. Jesus, ele era Deus, estava com Deus, criou todas as coisas. Mas a humanidade se perdeu por causa do pecado. E Deus estabeleceu um plano de enviar Jesus, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário, para morrer a fim de salvar todos aqueles que crescem nele. É por isso que Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse é o plano de Deus para salvar a humanidade. E tudo que você precisa saber é que Jesus deixou de ser Deus, assumiu a forma humana, veio ao mundo, ensinou a humanidade sobre o plano, o propósito, sobre o amor de Deus. E Ele morreu por mim e por você, para que pudéssemos ter uma nova vida, para que pudéssemos nos reconectar, nos religar a Deus, para que tivéssemos salvação, saúde, cura, para que tivéssemos prosperidade. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todos nós precisamos de Jesus. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e você ainda assim tem um vazio dentro de você que é exatamente do tamanho de Deus. Só Deus pode ocupar esse vazio. Nem o dinheiro, nem a fama, nem o sexo, nada, nenhum tipo de prazer pode ocupar o vazio no seu coração. E se você tem esse vazio, você sabe do que eu estou falando. Quando você chega de noite, por mais que você tenha feito tantas coisas agradáveis, satisfatórias, tantas realizações, mas quando você chega de noite, que você vai dormir, você sente o vazio dentro do seu coração. E se você está aqui nessa tarde e tem esse vazio no coração, eu quero dizer, você precisa de Jesus. Eu estou dando a oportunidade para você. Se você quer nascer de novo, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém? Faz um sinal bem alto. Eu quero orar por você. A sua vida vai mudar. Você nunca mais vai sentir esse vazio no seu coração. Você vai desfrutar da vida eterna. É uma experiência espiritual indescritível. Você vai ter uma alegria, uma realização que você nunca teve antes. Onde está você? Tem alguém? Tem alguém que estava afastado, desviado e deseja se reconciliar com o Senhor hoje? Essa é a sua hora. Eu não vou insistir, porque Jesus não precisa de você. É você quem precisa dele. Se você ficou constrangido, por favor, me procure no final ou procure alguém da nossa equipe e nós vamos orientar você e orar por você. Só isso. Mas se você não recebeu Jesus, por favor, não participe da ceia. A ceia é para filhos. E se você já recebeu Jesus, a ceia é para você. Você pode tomar, participar sem nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está nos visitando, é de uma outra igreja, sinta-se à vontade para participar da ceia conosco. Será um prazer e um privilégio. Nós estamos em família. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, o apóstolo Paulo instruindo a igreja de Corinto acerca da ceia do Senhor, ele disse: examine-se, pois, o homem e a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O nosso diaconato já está posicionado aqui. A Bíblia nos instrui que nós precisamos nos examinar. Paulo, instruindo a igreja de Corinto, ele diz que é necessário que toda a igreja participe junto, que não hajam divisões, partidarismo no nosso meio. E isso é evidenciado quando todos nós participamos da ceia juntos, em unidade, como corpo de Cristo, como família. Então, nós vamos cantar, nós vamos agora orar pelos elementos, rendendo graças. Em seguida, nós vamos cantar uma música e eu vou pedir para que todos esperem, para que todos nós recebamos e juntos nós vamos participar
da ceia do Senhor. Você pode orar junto comigo? Estende suas mãos para cá. Pai amado, nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de participar da ceia do Senhor. Nós fazemos isso com muita alegria, mas também fazemos isso com muito temor, entendendo, Senhor, que a ceia é uma festa, é uma celebração, mas também participamos de um memorial, e fazemos isso todas as vezes em memória do Senhor. Aqui estão esse pão sem fermento, que representa o seu corpo, que sem pecado foi traspassado e moído no nosso lugar. Aqui está também, Senhor, esse suco de uva, que representa o teu sangue, que foi derramado no nosso lugar. Senhor, é com total temor e reverência que nós participamos da ceia do Senhor como família. E eu declaro dia após dia a nossa unidade sendo preservada. Nessa igreja não há lugar para partidarismos, não há lugar para grupinhos, panelinhas. Nessa igreja nós somos um grande caldeirão. Nessa igreja, Pai, nós evidenciamos a unidade do corpo de Cristo. Te agradecemos, Pai, por cada um dos nossos irmãos, e em família vamos participar em memória do Senhor. Nós consagramos esses elementos a você e te agradecemos no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Os diáconos vão servir você agora. Nós vamos cantar uma música. Eu vou pedir para você não participar. Espera até que todos sejam servidos e a gente participe juntos. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam
Renato vai deixar para você. Temos uma pessoa aqui. Tem mais alguém? Pessoal lá fora do trânsito recebeu. Comunicação, mídias, Hertz, todo mundo recebeu? Glória a Deus. Eu vou dar para você alguns instantes para que você possa fazer esse exame. A Bíblia fala: examine-se, pois, o homem. E assim como, essa é a condição para participarmos da ceia, é você se examinar. Não é um exame acerca dos pecados que você cometeu ao longo dessa semana, mas é um exame acerca de um pecado específico. Se você está causando divisão no corpo de Cristo, se você está formando partidos, é sobre isso que você deve refletir, discernindo o corpo de Cristo, sabendo onde você está, sua localização no corpo, se você está produzindo, se você está cuidando dos seus irmãos. É sobre isso a nossa reflexão, é sobre isso o nosso exame. Eu quero dar alguns instantes para você fazer isso. Aleluia. 1 Coríntios 11, verso 23, o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto acerca da ceia, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, com essa consciência de que esse pedaço de pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi traspassado, moído no meu lugar e no seu lugar, para que tivéssemos salvação, livre acesso a Deus, para que fôssemos transformados, nascêssemos de novo. Com essa consciência, participa. Obrigado, Pai. Verso 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Com essa consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você, nos trazendo cura, nos trazendo libertação. E se você tiver alguma enfermidade no seu corpo, algum sintoma, você vai participar, crendo, recebendo a sua cura, e certamente você vai sair daqui curado. Então, com essa consciência, participa. Aleluia. A Bíblia fala que Jesus, depois de ter participado da última ceia com seus discípulos, eles cantaram um cântico. Amém? Ceia não é um funeral, ceia é festa. Vamos celebrar o Senhor. Aleluia! Glória e majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Por seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória e majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Por seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Santa, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos.
abençoados essa tarde, amém? Nós estamos encerrando o nosso culto, daqui a pouco vamos começar o nosso segundo culto. E temos aqui algumas indicações para fazer. A fé para remover montanhas. Irmão Kenneth Reagan, passa lá na nossa livraria, no nosso Verbo Shop. É necessário que os cristãos sofram. E este outro livro, Onde está Deus durante a minha tempestade? Então, ao final, você pode passar lá e conferir, adquirir uma literatura que vai te abençoar durante a semana. Amém? Você que precisa ainda se inscrever no nosso batismo, que vai acontecer no dia 19, ou no nosso discipulado, que começa amanhã, você aproveita, passa lá no balcão de informações e faz a sua inscrição gratuitamente. Amém? Então, sejam abençoados na prática da palavra. Você que... cadê os nossos visitantes, antes de encerrarmos? Faz um sinalzinho aí com a sua mão. Agora olha lá atrás, tem uma equipe acenando para você. Você que trouxe o convidado, pode ir com eles. Isso, vá lá. Nós temos uma sala especial para você. E aproveita também, passa no nosso Verbo Shop e confere lá os combos que falam sobre oração, sobre fé, sobre cura. E seja edificado com esses ensinos que vão certamente alcançar e transformar as suas vidas. Amém, gente? Glória a Deus. Tem mais alguma coisa? Tudo certo? Os nossos pastores vão estar aqui ao final. Se você precisar de alguma orientação, oração, alguma instrução, nós vamos estar aqui disponíveis. Amém? Então sejam abençoados na prática dessa palavra e uma semana poderosa em nome de Jesus.